Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda. Nesse vídeo eu vou falar sobre o efeito do tamanho na solubilidade de um precipitado segundo Martin Glicksman, porque eu vou seguir exatamente a maneira como ele fez isso no livro dele, Diffusion in Solids. Bem, a primeira coisa seria saber por que a gente está olhando isso. Porque essa relação entre a solubilidade e o raio de uma partícula, que eu já coloquei aqui, nós vamos deduzir, ela diz que uma partícula de raio R1 tem uma solubilidade menor do que uma partícula de raio R2. Quer dizer, se eu tiver uma partícula de raio infinito, né, ela vai ter a mesma solubilidade de uma partícula de grande, né, com o valor do equilíbrio previsto no diagrama de equilíbrio. Se eu tiver um precipitado pequeno, com raio R, né, R1, eu vou ter uma concentração, nesse caso, supondo que o precipitado seja rico em soluto, eu vou ter na matriz uma solubilidade maior desse precipitado. Uma situação semelhante a gente observa, e aliás, a origem dos dois fenômenos é exatamente a mesma, a capilaridade, a gente observa quando a gente tem duas bolhas de sabão. Essa figura eu tirei de um outro vídeo, um vídeo sobre crescimento de grão. A gente tem uma bolha maior e tem uma bolha menor que estão em contato. O que acontece? A pressão da bolha menor é maior do que a pressão da bolha menor. Quer dizer, um raio menor leva uma pressão maior. Isso faz com que haja difusão de ar, né, dessa bolha para essa bolha, então a bolha menor desaparece e a maior cresce. Então, assim como a pressão ela é afetada pelo tamanho, também a solubilidade, também o potencial químico no fundo, né? Isso não é uma surpresa, porque termodinamicamente a gente tem que a diferença de potencial químico é igual ao volume molar vezes a diferença de pressão, né? dμ igual a V barra dP. Então, no fundo, potencial químico e diferença de potencial químico e diferença de pressão estão intimamente ligados do ponto de vista termodinâmico. Por que esse é tão importante? Aliás, é um fenômeno relativamente pequeno. A variação na concentração provocada pelo raio é relativamente pequena. No entanto, ela tem uma importância muito grande em diversos fenômenos em ciência dos materiais. Por exemplo, no crescimento de placas e agulhas, nós vimos um vídeo já sobre isso. O coalescimento de Ostwald também está no vídeo do coalescimento de Ostwald. A diferença de pressão entre duas bolhas, no fundo, é o mesmo fenômeno, né? Uma diferença de raio pode afetar, no caso de uma bolha, de um líquido, por exemplo, pode afetar o ponto de ebulição, pode afetar o ponto de fusão, pode afetar a solubilidade. Então, enfim, o efeito pode ser pequeno, mas ele é importante do ponto de vista de materiais. Portanto, é importante a gente conhecer esse tipo de equação, especialmente no estado sólido. Eu vou seguir, como eu disse no início, a abordagem do professor Martin Glicksman, que ele faz uma abordagem muito completa desse fenômeno, que não é muito fácil de você ver essa abordagem tão detalhada em livros-texto, né? E eu acho que ele foi muito feliz nessa parte, quando ele abordou no livro dele, nesse clássico Diffusion in Solids. Até difícil de conseguir hoje em dia. Outras fontes que eu recomendo o livro do Lupes, que fala muito bem sobre essa parte de efeito da tensão superficial. Muito, muito bom o capítulo do Lupes. O Christian, naturalmente, e, claro, a nossa propaganda, fazer o meu livro do Padilha, falamos alguma coisa muito menos completo do que o que eu vou falar aqui. Então eu vou falar primeiro sobre a equação de Kelvin, que vai me dar a relação entre a pressão e o potencial químico, depois a equação de Laplace, a equação de Thomson-Freundlich e, finalmente, o efeito a curvatura no diagrama de equilíbrio de energia livre versus composição e efeito no diagrama de equilíbrio. Primeira equação, então, seria a equação William Thomson, vulgo Lord Kelvin.
tantas contribuições deu para a ciência, em que a curvatura altera a termodinâmica do sistema. Então, o Martin ele fez no livro dele, ele apresenta dessa maneira, fazendo um ciclo. É uma coisa muito comum em termodinâmica, nesse caso bem esperto, aqui nós temos desse lado μ0, que seria o potencial químico de um sólido ou líquido, o que for, de tamanho infinito, μ0, a pressão de vapor em equilíbrio, P0, a uma dada temperatura T. E aqui ligado por um canal, né, a gente tem a mesma situação, só que agora, em vez de eu ter um sólido de tamanho grande, eu tenho pequenas partículas de raio R. Então, o potencial químico agora vai ser μR, porque o potencial químico vai ser afetado pelo tamanho das partículas. E a pressão que está em equilíbrio também vai ser afetada pelo tamanho das partículas, e nós vamos chamar de P de R. Tá certo? Então, nós vamos imaginar que a gente, reversivelmente, 1 mol de sólido, de líquido, se evaporou, né? Reversivelmente, porque isso aqui está em equilíbrio. Então, desse lado 1 aqui foi a variação do potencial químico entre o 1 mol que se evaporou, entre o sólido e o vapor, é 0, porque eles estão em equilíbrio. É a mesma coisa que eu fundir, eu tenho um copo de água com gelo, se houver, por exemplo, algum tipo de fusão reversível do gelo, né, vai haver a criação de mais água, mas não vai haver alteração do equilíbrio. Então, aqui uma hipotética fusão reversível, uma evaporação reversível de 1 mol. Então, a variação do potencial químico é 0, porque o potencial químico entre o sólido e o vapor estão em equilíbrio. Vamos supor que esse excesso foi tirado e foi bombeado para esse outro recipiente. Só que esse outro recipiente tem uma pressão PR, né? E então, essa pressão PR vai ser maior do que a pressão P0. Lembra que, por exemplo, quando eu tenho duas bolhas, a bolha que tem um raio menor tem a pressão maior do que a bolha que tem um raio maior. Então, é a mesma coisa aqui. O vapor que está em equilíbrio com as partículas que tem um raio R pequeno tem uma pressão maior do que o vapor que está em equilíbrio com o sólido infinito. Então, para passar esse mol daqui para cá, eu vou ter que comprimir ele, vou ter que colocar ele numa pressão maior. Vou ter que fazer uma pequena compressão. Compressão de P0 para PR. E depois eu faço uma condensação reversível. Eu pego esse excesso e agora eu faço uma condensação reversível, porque essas bolinhas estão em equilíbrio com o próprio vapor, e transformo elas esse excesso de vapor em esferas de raio R. E finalmente eu volto para o meu ponto inicial, quer dizer, a diferença de potencial químico entre μ0 e μr vai ser justamente essa diferença daqui. Como é difícil calcular essa diferença, eu calculo a variação no ciclo e eu sei que a soma dessas 4 vai ter que dar 0, porque é um caminho reversível. Eu sei que isso é um pouco confuso para aqueles que não estão muito firmes em termodinâmica, mas isso é um procedimento mais ou menos padrão em termodinâmica. Quando você não sabe calcular uma coisa indo de um ponto ao outro, você faz um ciclo em torno dessa coisa. Por exemplo, se vocês olharem milhares de exercícios de variação de entropia, se resolvem assim, ou de entalpia, se resolvem assim, usando um ciclo, não é verdade? Muito bem. É uma espécie de máquina infernal, mas a ideia é essa. No slide passado a gente explicou a ideia, agora vamos explicar em mais detalhe. Aqui então está a evaporação reversível de 1 mol, criando vapor na pressão P0. Depois a compressão desse vapor, desse 1 mol de vapor na pressão P0 para a pressão P de R. E depois a condensação reversível desse vapor de pressão P de R sobre formando bolinhas de raio R. E voltando ao ponto inicial. Então, o fim do ciclo seria ΔΜ4.
Então, o ΔMi, que eu chamo de total, né? Quer dizer, o resultado disso, μr, quer dizer, o potencial químico das bolinhas de raio R, menos o potencial químico da porção infinita, né? Eu posso escrever aqui a somatória de todas as variações do potencial químico do ciclo, tem que dar zero. Como μ2, μ3 e μ1 foram zero, então eu tenho só que ΔMi2 mais ΔMi4 igual a zero. ΔMi4 vai ser μ0 menos μr. Ora, mas quem é ΔMi2? ΔMi2 é simplesmente a compressão da pressão P0 até pressão PR, que é o volume do vapor dP. Supondo que o vapor seja ideal, eu tenho que ΔMi2 RG. Foi colocado aqui a constante dos gases com subscrito G para não confundir com raio, né? Para distinguir. Então, RGT ln de P de R sobre P0. É simplesmente o passo da compressão desse gás. Então, a gente tem finalmente o resultado final, que a diferença de potencial químico vai ser simplesmente igual ao trabalho necessário para comprimir 1 mol de gás da pressão P0 até a pressão PR. Finalmente, então, nós temos a relação entre a pressão em equilíbrio sobre um conjunto de esferas de raio R, dividido pela pressão em equilíbrio sobre um sólido contínuo de tamanho considerável, né? Qual a pressão que não tem efeito do tamanho? Vai dar exponencial de μr menos μ0 sobre RG sobre T. Veja, isso daqui como eu falei, há uma relação entre o potencial químico, nós já vamos ver isso mais explicitamente, né? Então, temos uma relação entre a pressão de vapor em equilíbrio com o sólido e o potencial químico desse sólido, né? Se o sólido tem é uma bolinha de raio R ou é infinito, então nós vamos ter uma diferença. Essa é a chamada equação de Thomson, de Lord Kelvin. Muito bem. Para continuar, então, nós vamos usar a equação de Gibbs-Jean, né? Então, a variação do potencial químico é o volume molar da esfera, que agora é uma esfera sólida, dP. Nota que uma esfera sólida, a diferença de pressão entre P0 e P de R é muito pequena para afetar uma esfera sólida, o volume de uma esfera sólida. Então, nós podemos desprezar esse volume. Então, durante a integração, fica, então, μr menos μ0, o volume molar da esfera, P de R menos P0. E se você reorganizar isso, nós vamos ter que 2V, V da esfera sobre R. Esse resultado aqui vem da nossa conhecida equação de Laplace-Young. É a mesma coisa que nós deduzimos já para pressão quando a gente tem uma bolha. Só que aqui nós temos uma bola, né? Uma esfera sólida. Quer dizer, a pressão que é exercida nessa direção, ela é contrabalançada pela tensão superficial que vem da outra direção. Então, a gente faz esse balanço de forças aqui, né? E isso daqui resulta na equação de Laplace-Young, que é exatamente a mesma equação que nós usamos para a diferença de pressão quando a gente tem duas bolhas, uma bolha de raio R, outra bolha de raio R1 ou R2, no caso aqui de P0, estamos supondo que seja infinito, né? Que é exterior aqui, né? Muito bem. Então, vamos usando esse resultado, vai entrar aqui, substituindo isso aqui, e finalmente, então, nós temos que podemos substituir na equação de Thomson que nós vimos da outra vez. E temos a equação, finalmente, a equação de Kelvin, né? Que é essa, não a outra, é essa daqui, que nós temos que a pressão de vapor é afetada pelo raio. Por exemplo, a pressão de vapor do material sólido contínuo, ela muda se você pegar esse sólido e dividir ele em pequenas partículas, pequenas bolinhas de raio R. Podemos pensar, então, em termos de curvatura, em vez de, lembrando que a curvatura média é meio de K1 mais K2, e para a esfera K1 igual a K2 é 1 sobre R, essa equação pode ser generalizada, em vez de usar raio, supor uma partícula esférica, usar o raio, usar simplesmente a curvatura, né?
podemos escrever o potencial químico em função da atividade, e essa atividade seria a função da curvatura. Como a curvatura é esse efeito, como nós dissemos, é pequeno, a razão das atividades vai ser aproximadamente igual à razão das concentrações. Nesse caso, a gente se livra das atividades. Outro ponto interessante é que, então, a gente fica com essa equação daqui. Outro ponto interessante é que a curvatura em geral é muito menor do que essa constante de capilaridade, né? E isso permite com que esse termo no exponencial seja pequeno. Ora, se o termo exponencial de x é pequeno, nós podemos simplificar usando aquela conhecida igualdade, né? ln de 1 mais x é equivalente a x quando x é pequeno, ou seja, 1 mais x é igual a e elevado a x quando x é pequeno. Nós podemos, e isso vai ser sempre o caso, não é uma aproximação, mas é a realidade, porque isso sempre acontece. Nós temos, então, a equação que a gente queria, que é o efeito do raio da partícula sobre a solubilidade da partícula. Bem, aqui é o efeito no diagrama de energia livre de composição. Veja, no caso do equilíbrio, nós temos essas duas linhas sólidas, né, alfa e beta em equilíbrio, a tangente comum. Ora, mas quando beta é dividido em partículas pequenas, a energia de Gibbs por mol dela sobe. Tá certo? Com esse valor aqui. Aqui eu estou usando o ômega no lugar de volume molar, que é mais natural, é mais comum, vocês vão encontrar isso mais em livros. Então, essa curva de energia é maior. Quando você tira a tangente comum, a gente nota que a solubilidade se deslocou daqui para cá, ou seja, houve um aumento da solubilidade devido ao aumento da energia de Gibbs aqui com a curvatura. Quer dizer, uma partícula curva ela tem uma energia de Gibbs por mol maior do que uma partícula pequena, de raio pequeno, tem uma energia de Gibbs maior do que um matacão, né? Acho que isso explica bem o efeito no diagrama de equilíbrio. Como eu disse, o diagrama de energia livre de composição, o efeito no diagrama de energia livre de composição explica bem o efeito que nós vamos observar no diagrama de equilíbrio, que é simplesmente um deslocamento da linha de equilíbrio de uma solubilidade menor para uma solubilidade maior. Tá certo? Esse vai ser o efeito do raio, quer dizer, um diagrama de equilíbrio em que uma das linhas, o equilíbrio tenha sido atingido com partículas de raio R pequeno, vai ter uma solubilidade, vai mostrar uma solubilidade maior do que se fosse um matacão, se fosse uma partícula muito grande de raio infinito. A gente aqui pode escrever em termos de fração molar, é a mesma coisa, e esse X-alfa vai ser menor do que X-alfa de R. Veja, então, aqui está o resultado final, tanto em função da curvatura, quanto em função do raio. E aqui seria a constante de capilaridade, que tem esse valor aqui, em função da área interfacial, da temperatura e do volume molar. Quer dizer, desses parâmetros todos, o que talvez interesse mais seja a energia interfacial. Então, a principal conclusão, de fato, é que uma partícula de raio R pequeno é mais solúvel do que uma partícula de raio R igual a infinito. Isso vai ser visto em ação, é visto em ação nos vídeos de coalescimento de Ostwald e no efeito de crescimento de placas e agulhas, ou dois outros vídeos que foram feitos para essa série. Eu sei que o tratamento aqui não foi um tratamento trivial. Eu procuro evitar nos vídeos tratamentos como esses, muito técnicos, porque talvez ache limitações no vídeo, né? No vídeo a gente não tem o quadro negro para explicar de novo. Enfim, então, aquele que realmente quer entender o que se passou nesse vídeo vai ter que ver o vídeo algumas vezes e talvez fazer à mão mesmo algumas deduções para se convencer de que isso é verdade. Mas não importa, o resultado final está aqui. Você não precisa saber a dedução para saber o resultado final que está aqui, que é o efeito do raio na solubilidade.
Eu reconheço que esse vídeo pode ter sido um pouco difícil, e um pouco técnico, e talvez um pouco difícil de seguir, porque no vídeo a gente tem um tempo limitado, não posso ficar falando aqui horas e horas, e nem posso ficar repetindo, imaginando que alguém não entendeu. Então, não é a dedução disso. Quem quiser saber essa dedução vai ter que realmente pegar talvez o livro original ou outro, ou pegar pegar o vídeo e olhar com calma e pensar um pouco, especialmente naquela máquina infernal. Eu vou até mostrar de novo aqui. Vou botar aqui o slide. Essa máquina infernal aqui não é uma coisa muito simples de entender. Eu acredito que vocês talvez tenham que voltar nisso e pensar com bastante calma. Uma coisa é eu falar aqui no vídeo em 2 minutos, outra coisa é isso realmente ser absorvido. Então é isso, queria agradecer e pedir quem quiser mandar críticas e sugestões. Não adianta dizer que esse vídeo é muito técnico e tem certas dificuldades, porque isso daí eu já sei. E quem tiver sugestões para outros vídeos, mesmo técnicos, eu vou ter prazer em, se puder, fazer. E quem puder se inscrever no canal, eu agradeço.